Apocalipse. Revelação. Giliana. Capítulo 15. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso. 7 mensageiros com 7 pragas. Essas são as últimas, porque por meio delas se conclui a ira do Criador. Vi algo que parecia um mar de vidro misturado com fogo, e os que são vencedores contra a fera, a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro, segurando harpas do Criador. Eles cantavam o cântico de Macha, o servo do Criador, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Yau, o Criador, o Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, Rei da eternidade. Quem realmente não te temerá, Yau, e não louvará o teu nome? Pois só tu és leal. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus justos decretos foram revelados. Depois disso eu vi que o santuário da tenda do testemunho foi aberto no céu, e os 7 mensageiros com as 7 pragas saíram do santuário, vestidos de linho puro e brilhante, e com faixas de ouro ao redor do peito. Uma das 4 criaturas viventes deu aos 7 mensageiros 7 tigelas de ouro, cheias da ira do Criador, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio de fumaça por causa da grandeza do Criador e por causa do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário até que terminassem as 7 pragas dos 7 mensageiros. Apocalipse. Revelação. Giliana. Capítulo 16. Ouvi então uma voz alta sair do santuário e dizer aos 7 mensageiros: Vão e derramem sobre a terra as 7 tigelas da ira do Criador. O primeiro foi, e derramou a sua tigela sobre a terra. E uma úlcera nociva e maligna afligiu as pessoas que tinham a marca da fera e adoravam a sua imagem. O segundo, derramou a sua tigela no mar. E o mar se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda a criatura vivente que havia no mar. O terceiro, derramou a sua tigela nos rios e nas fontes de água. E eles se transformaram em sangue. Eu ouvi o mensageiro responsável pelas águas dizer: Tu, aquele que é e que era, o leal, és justo, pois decretaste esses julgamentos. Pois eles derramaram o sangue dos justos e dos profetas, e tu lhes deste sangue para beber. Isso é o que merecem. E eu ouvi o altar dizer: Sim, e ao Criador, o Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus julgamentos. O quarto, derramou a sua tigela sobre o sol. E foi concedido ao sol abrasar as pessoas com fogo. As pessoas foram então abrasadas pelo grande calor, mas elas blasfemaram contra o nome do Criador, que tem autoridade sobre essas pragas, e não se arrependeram nem lhe deram honra. O quinto, derramou a sua tigela sobre o trono da fera. E o reino dela ficou em escuridão, e as pessoas começaram a morder a língua de dor, mas blasfemaram contra o Criador do céu por causa das suas dores e das suas úlceras, e não se arrependeram das suas obras. O sexto, derramou a sua tigela sobre o grande rio Eufrates. E a água dele secou, a fim de que se preparasse o caminho para os reis do nascente do sol. E vi 3 expressões inspiradas impuras, parecidas com rãs, sair da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta. De fato, são expressões inspiradas por demônios e realizam sinais, vão aos reis de toda a terra habitada, a fim de reuni-los para a guerra do grande dia do Criador, o Todo-Poderoso. E escute. Venho como um ladrão. Feliz aquele que fica desperto e conserva consigo as suas roupas, para que não ande nu e as pessoas não olhem para a sua vergonha. E elas os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo, derramou a sua tigela no ar. Então, uma voz alta saiu do santuário, desde o trono, dizendo: Está feito. E houve relâmpagos, vozes e trovões, e houve um grande terremoto, diferente de todos que já tinham ocorrido desde que os homens vieram a existir na terra, de tão extenso e tão grande que foi o terremoto. A grande cidade se fendeu em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E o Criador se lembrou de Babilônia, a grande, para lhe dar o cálice com o vinho do furor da sua ira. Também, todas as ilhas fugiram, e os montes desapareceram. Então grandes pedras de granizo, cada uma do peso de cerca de 1 talento,
caíram do céu sobre as pessoas, e as pessoas blasfemaram contra o Criador por causa da praga de granizo, pois a praga era extraordinariamente grande. Apocalipse. Revelação. Giliana. Capítulo 17. Um dos 7 mensageiros que tinham as 7 tigelas veio e me disse: Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra cometeram imoralidade sexual com ela. E os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da imoralidade sexual dela. Ele me levou no poder do Espírito para um deserto. E vi uma mulher sentada numa fera cor de escarlate que estava cheia de nomes blasfemos e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, estava adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e das coisas impuras da sua imoralidade sexual. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das coisas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos justos e com o sangue das testemunhas de Yalcha. Ao vê-la, fiquei muito espantado. Assim, o mensageiro me disse: Por que você ficou espantado? Eu lhe direi o mistério da mulher e da fera de 7 cabeças e 10 chifres, que a carrega. A fera que você viu era, mas não é, no entanto está para subir do abismo e irá para a destruição. E os habitantes da terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no rolo da vida, ficarão espantados quando virem que a fera era, mas não é, e no entanto estará presente. Isto exige uma mente sábia. As 7 cabeças representam 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. E há 7 reis. 5 já caíram, um é, e o outro ainda não chegou, mas, quando chegar, terá de permanecer por pouco tempo. E a fera que era, mas não é, ela também é um 8º rei, mas procede de um dos 7, e vai para a destruição. Os 10 chifres que você viu representam 10 reis, que ainda não receberam um reino, mas eles receberão autoridade como reis por 1 hora, junto com a fera. Eles têm um só pensamento, assim dão o seu poder e autoridade à fera. Eles batalharão contra o Cordeiro, mas, visto que ele é governante dos governantes e rei dos reis, o Cordeiro os vencerá. Os que estão com ele, os chamados, escolhidos e fiéis, também vencerão. Ele me disse: As águas que você viu, onde a prostituta está sentada, representam povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu e a fera odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão a sua carne e a queimarão completamente no fogo. Porque o Criador pôs no coração deles o desejo de executarem o pensamento dele, sim, de executarem o pensamento único deles, dando à fera o reino que possuem, até que as palavras do Criador se cumpram. A mulher que você viu representa a grande cidade que tem um reino sobre os reis da terra. Apocalipse. Revelação. Giliana. Capítulo 18. Depois disso vi outro mensageiro descer do céu, com grande autoridade, e a terra ficou iluminada com a sua beleza. Ele clamou com voz forte: Caiu. Caiu Babilônia, a grande, e ela se tornou morada de demônios e esconderijo de todo espírito impuro e de toda ave impura e odiada. Pois todas as nações caíram vítimas do vinho da paixão da sua imoralidade sexual, os reis da terra cometeram imoralidade sexual com ela, os comerciantes da terra ficaram ricos por causa do poder do seu luxo desavergonhado. Ouvi outra voz vinda do céu dizer: Saiam dela, meu povo, se não quiserem ser cúmplices dos pecados dela e se não quiserem receber parte das suas pragas. Pois os pecados dela se acumularam até o céu, e o Criador se lembrou dos atos injustos dela. Paguem-a na mesma moeda, sim, paguem em dobro pelo que ela fez, no cálice em que ela preparou a bebida, preparem uma porção dupla para ela. Na mesma medida em que ela se orgulhou e viveu em luxo desavergonhado, deem-lhe tormento e luto. Porque ela diz no coração: Estou sentada como rainha, não sou viúva e nunca verei luto. É por isso que as pragas dela, e morte, luto e fome, me virão num só dia, e ela será completamente queimada no fogo, porque há o Criador, quem a julga, é forte. E os reis da terra, que cometeram imoralidade sexual com ela e viveram com ela em luxo desavergonhado, chorarão e baterão no peito de pesar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio. Eles ficarão parados à distância, com medo do tormento dela, dizendo: Ai, ai, ó grande cidade,
Babilônia, cidade forte, porque numa só hora chegou o seu julgamento. Também, os comerciantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque não haverá mais ninguém para comprar toda a sua mercadoria, todo um carregamento de ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda escarlate, tudo que é feito de madeira aromática e todo tipo de objetos feitos de marfim, de madeira preciosa, de cobre, de ferro e de mármore. Também canela, especiarias indiana, incenso, óleo perfumado, olíbano, vinho, azeite, farinha fina, trigo, bois, ovelhas, cavalos, carruagens, escravos e vidas humanas. Sim, ó Babilônia, as coisas boas que você desejou a deixaram, e todas as suas iguarias e coisas suntuosas desapareceram, e nunca mais serão achadas. Os comerciantes dessas coisas, que se tornaram ricos por ela, ficarão parados à distância com medo do tormento dela, e chorarão e se lamentarão, dizendo: Ai, ai, ó grande cidade, vestida de linho fino, púrpura e escarlate, ricamente adornada de enfeites de ouro, pedras preciosas e pérolas, porque essas grandes riquezas foram devastadas numa só hora. E todo capitão de navio, todo navegante, os marinheiros e todos os que vivem do mar ficarão parados à distância e clamarão ao ver a fumaça do incêndio dela. Que cidade é semelhante à grande cidade? Eles lançarão pó sobre a cabeça e clamarão, chorando e lamentando-se. Ai, ai da grande cidade, onde, pela sua riqueza, se enriqueceram todos os que tinham navios no mar e ela foi devastada numa só hora. Alegre-se por causa dela, ó céu, e também vocês, os justos, os apóstolos e os profetas, porque é em benefício de vocês que o Criador pronunciou a sentença contra ela. Então um mensageiro forte levantou uma pedra semelhante a uma grande pedra de moinho e a lançou no mar, dizendo: Assim, com um lance rápido, Babilônia, a grande cidade, será lançada para baixo, e nunca mais será achada. Em você, Babilônia, nunca mais se ouvirá o som de cantores tocando suas harpas, nem o som de músicos, de flautistas e de trombeteiros. Jamais se achará novamente artesão algum, de qualquer profissão, e jamais se ouvirá de novo o som da pedra de moinho. Em você jamais brilhará novamente a luz de lâmpada e jamais se ouvirá novamente a voz de noivo e de noiva, pois os seus comerciantes eram os grandes da terra e porque você enganou todas as nações com as suas práticas de ocultismo. Sim, nela se achou o sangue dos profetas, dos justos e de todos os que foram mortos na terra.